Deus quer que a igreja tenha uma sustentabilidade sólida. E é a sua palavra que a sustenta. É a revelação da palavra. E vou-vos mostrar porque é que eu digo isto. Quem é que está aqui que sabe que a Bíblia diz que o que ligar na terra é ligado no céu? O que é desligado na terra é desligado no céu. E vá toda a gente às mãos e Senhor, concordo. Senhor, eu ligo. Agora vou-vos mostrar que isso é um erro da igreja. E vou-vos mostrar pela Escritura. Será que você tem autoridade para orar assim? Você só terá essa autoridade quando você for verdadeiramente discípulo de Jesus. Porque Deus não diz que dá. Deus diz que dará. Porque aquele que não é discípulo vai ligar coisas parvas. Aquele que não é discípulo vai ligar tudo e mais alguma coisa. Aquele que não é discípulo vai fazer orações parvas. Que Deus diz, eu não estou nesse negócio. Veja o que a Bíblia aqui ensina em Mateus 16. Jesus começa a falar do fermento dos fariseus e depois fala da confissão de Pedro. E agora nós vamos nos rever em Pedro. Vamos nos rever em Pedro. Pedro era uma pessoa não convertida, seguia Jesus, não é? Seguia Jesus, porque ele era um aspirante a discípulo. Um discípulo tem que saber de que espírito é. Quem é que cortou a orelha ao sacerdote? E o que é que Jesus disse a Pedro? Oh, mas não faças isso, tu não sabes de que espírito és. Tu não sabes de que espírito és. Às vezes a igreja toma uma postura de que eu quero defender Deus. Nós não fomos chamados para defender Deus, nós fomos chamados para ser defendidos por Ele. Ele é que é o lavrador. Nós não fomos chamados para defender Deus. Às vezes quando as pessoas se surgem e tal, nós temos aquela tendência de querer defender Deus. Eu não posso defender aquele que me defende. Eu posso defender a minha fé. A Bíblia diz que nós nos levantamos para defender a fé evangélica. E agora vamos ver o que está aqui escrito e queria que vocês entendessem não como eu quero, mas como Deus quer. Porque hoje eu vou-vos falar da maneira como Deus quis que eu entendesse. E agora vocês vão ver se é verdade ou não é verdade. Diz assim, no versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia, Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo... Os que estavam a segui-lo, porque é que Jesus disse que eram discípulos? Porque Ele os tinha escolhido. Certo? Eles estavam na escola. E então diz assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é que eles dizem ser o Filho do Homem? E eles começaram a dizer assim, olha, vamos fazer um inquérito e vamos saber o que é que eles dizem. E então dizem assim, olha, eles disseram. Portanto, o que é que a vossa Bíblia diz? E eles disseram. Então, se a Bíblia diz e eles disseram, é porque eles andaram a ouvir o que é que os outros diziam. Certo, irmãos? Quero que vocês sigam. E eles disseram. Uns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias. Outros dizem que tu és um dos profetas. E depois ele disse-lhes para ele, ok, vocês já me disseram o que é que os outros dizem. Quantos discípulos lá estavam? Não era só um. Mas quantos responderam? Um só. E então um responde e disse assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, eu agora quero saber se vocês são candidatos a serem meus discípulos ou não. Porque se vocês forem candidatos a serem meus discípulos, vocês vão falar segundo a revelação e não segundo o que ouvem. Certo? Certo? Se vocês querem ser meus discípulos, vocês não vão andar pelo que os outros dizem, pelo que os outros fazem, da maneira como os outros pensam, da maneira como os outros acham. Porque se os outros acham que eu sou um dos profetas, vocês vão tomar como isso. E não é verdade que até eles próprios o tomaram apenas como profeta. Vocês, se for ver a Bíblia no caminho para Emaús, eles falando com o próprio Jesus Cristo ressurreto, disseram, olha, então tu não sabes o que tem acontecido. Então tu não sabes que morreu um profeta. Até era sinal que eles não eram convertidos, irmãos. Falem comigo. É verdade, Mariana? Isto é a realidade, irmãos. E é isto que se vê na igreja. É triste, mas é isto que se vê na igreja. Há pessoas que ainda não sabem quem Jesus é. E o que Ele quer. Ele não quer que você ligue na terra e ligue no céu. Ora, mas isso não é de suma importância. Ele quer é que você o ame e que você o siga. E que você lhe obedeça. Tome
deixa a sua vontade de parte e faça a vontade de Jesus, aí você verdadeiramente será discípulo. Sabe porquê? Porque todo aquele que faz a vontade de Jesus ama, não fala mal. Todo aquele que faz a vontade de Jesus ajuda, não critica. Isso é sermos seres melhores, é ou não é? Ser discípulo é dizer: Senhor, está ligado na terra, está ligado nos céus. Está desligado na terra, está desligado nos céus. Isso é o menor. Sabe quando é que Pedro fez isso? Depois de se converter. Um dia Pedro foi ter com Jesus e Jesus: oh, Pedro, Pedro, o diabo vos requereu para vos ir andar como a trigo. Mas eu roguei por ti, Pedro. Mas porquê, Pedro? É pá, porque eu te escolhi para meu discípulo. Fazer o quê? Ainda não és, mas eu escolhi-te. Qual é o problema? Eu quero para meu discípulo. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Porquê? Porque Jesus Cristo, o Deus, o Pai, está a ver quem é que pega o caminho. Repare, para chegarmos aos altos caminhos de Deus, tinha que haver um caminho que nos levasse a Ele. E o povo cá fora não tinha caminho. E Jesus veio e disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, vocês querem ir ao Pai? Deixem Fátima. Eu é que vos levo ao Pai. Deixem Lourdes. Eu é que vos levo ao Pai. Deixem a idolatria. Eu é que vos levo ao Pai. Deixem a bruxaria. Eu é que vos levo ao Pai. Esses caminhos vos desviam do Pai. Porque quanto mais perto estiveres do mundo, mais longe tu estás de Deus. E então repara o que é que Jesus ensina. Diz assim: e vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo. Quantos estavam lá os discípulos? Porque quem falou? Um só. Tinha que ser o Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, tu não falaste pela tua sabedoria, nem pelo que ouvistes. Porque uns diziam que tu eras Jeremias, outros diziam que eu era isto, outros diziam que eu era aquilo, mas tu não me disseste nada. Tu não disseste de mim aquilo que os outros falam. Tu disseste de mim o que o Pai te revelou. E isto é o início do caminho do discipulado. Não é falar pelo que os outros ouvem, não é fazer pelo que os outros, porque os outros fazem, mas é procurar na Bíblia os retos preceitos de Deus. Para quê? Para que eu seja levado a fazer o que lhe agrada. Porque a certeza da presença de Deus em nós foi a certeza que Jesus falou, a certeza que Jesus tinha. Eu sei que o Pai sempre está comigo. Porquê? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Eu só posso ter a certeza de Deus em mim se eu fizer o que lhe agrada. Não é eu fazer o que eu quero, nem fazer o que eu acho. Aí ninguém vai a lado nenhum com Deus, porque Deus não está nesse negócio. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Falem comigo, amados. Vocês não estão zangados comigo, não? Diz assim a Escritura. Irmão, nós estamos a ler a Bíblia, não fui eu que escrevi este livro. Nós estamos a ler a Bíblia. E depois diz assim. Diz o verso 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repara uma coisa. Se as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quem dá o ataque é a igreja, não é o inferno. Porquê que a igreja tem medo do inferno? O inferno é que tem que ter medo da igreja. Porque se as portas do inferno não prevalecem, é porque a igreja vai lá e... Diga comigo amém. Amém. E então diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino. Repara uma coisa, isto foi falado numa altura em que o Império Romano dominava. Note bem, meta-se geograficamente lá. O Império Romano dominava, a idolatria dominava, os escribas e os fariseus dominavam. O povo estava dominado, estava subjugado. Vinde a mim, que vós que estáis cansados e subjugados. Vocês agora entendem a razão da vinda de Cristo? Era aliviar o povo do jugo da religião, do domínio do homem, e passar a procurar uma vida com Deus, uma vida de liberdade, uma vida de paz, uma vida de sucesso, sem medos. E então a Bíblia declara aqui, diz assim Jesus: olha, eu te darei as chaves. Diga comigo, eu te darei. Eu te darei. Jesus está a dizer a Pedro: Pedro, eu te dou. Eu te darei. Quando? Quando tu estiveres preparado para isso. Então Deus não deu autoridade a Pedro. Jesus estava a dizer: olha Pedro, quando tu fores verdadeiramente meu discípulo, tu vais receber este poder. Eu te darei as chaves do céu. E que chaves são estas? E que portas são estas? Para abrir as portas que estavam fechadas. Para abrir as portas do cristianismo aos judeus. Para abrir as portas do cristianismo aos gentios. Para que o cristianismo fosse abrangente, para que não houvesse barreiras.
Sabe porquê? Porque a Bíblia declara que Jesus Cristo é a pedra angular. É a pedra angular, é aquela pedra que se mete no ângulo e que une duas faces. E que a pedra angular é aquela que trava a edificação. É aquela que não permite que a edificação caia. Por isso é que a Bíblia declara no livro dos Apóstolos, nas cartas dos Apóstolos, que não há judeu nem grego. Em Cristo somos um. Em Cristo somos ligados por essa pedra angular. Não há maiores nem piores, não há melhores nem piores. Não há mais perfeitos nem menos perfeitos. Somos um em Cristo, somos um em Cristo. Um em Cristo. A igreja é um só. A igreja não é muita. A igreja é uma. E então depois diz assim Jesus: eu te darei as chaves do reino dos céus. E então aí sim, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Se o que ligares na terra for bom, será ligado nos céus. Se o que desligares de mal na terra, será desligado nos céus. Recebes a aprovação. Porquê? Porque a partir do momento em que te converteres, tu és guiado pelo Espírito, já não vais orar segundo a tua vontade. É pela vontade de Deus que tu vais orar. Por isso é que Jesus disse em João 15: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e tudo vos será feito. Porquê? Porque o que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Quando vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Já não vou orar segundo a minha vontade. Eu já vou orar segundo a vontade de Deus. Eu não vou orar aquilo que eu quero. Eu vou orar aquilo que Deus quer. Porque aquilo que eu quero não é o que eu preciso, mas o que Deus quer é o que eu preciso. E o desejo dele é dar-me o que eu preciso, não é dar-me o que eu quero. Porque por vezes aquilo que eu quero não é aquilo que eu preciso. Os irmãos estão a compreender? E então depois diz assim Jesus: então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem. Veja bem, chegou, calem-se. Agora imagina o que era. Você ter um contacto direto com Jesus e Jesus disse: epá, cala-te, o quê? Você saía daqui, estive com Jesus. Não foi o que a samaritana fez? A samaritana, quando saiu da presença de Jesus, a primeira coisa que a samaritana fez foi: vou-me chivar à volta toda. Vou dizer com o que é que eu tive. Tive um homem que me descascou a vida toda. Notem bem, o que é que Jesus disse a eles? Que a ninguém o dissessem. Porquê? Porque Jesus, a partir deste momento, começou a testar a sua obediência. O desejo deles era falar, não é? O desejo deles era falar. Eu tive com Jesus. Tive um encontro real com Jesus. Então o desejo deles era falar. Mas Jesus começou logo a testar a obediência deles. Agora deixa lá ver até que ponto é que obedecem. Não digam nada. Certo, irmãos? Vamos continuar, que isto é rápido. Diz assim: desde então, diz a Bíblia, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, porque só se aprende vendo, ouvindo e vendo. Até há um canto que diz: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Não é? Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. O conhecimento chega através de nós. E então diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém, padecer muito dos anciãos, ou seja, sofrer, e dos principais dos sacerdotes. Porquê? Porque Jesus tinha que ir para o meio do inferno. Porque a sociedade daquele tempo era um verdadeiro inferno. E Jesus dizia: não, nós temos que ir lá, nós temos que combater as portas do inferno. Temos que lá ir, temos que descer ao inferno. Temos que ir lá aos religiosos. Temos que ir lá aos fanáticos. Temos que ir lá mostrar que o reino de Deus não é aquilo que eles querem. O reino de Deus é o que Deus quer. Amém. E então diz a Bíblia: e os principais dos sacerdotes e dos escribas, e de ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, Jesus estava a dizer: eu vou para o meio do inferno. Eles parecem levar vantagem, mas vocês vão ver quem é que vai ser glorificado. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Porque se há reino crescente é o reino de Deus. Aleluia. Nunca se dê por derrotado na sua vida, meu irmão. Porque logo a seu tempo Deus ressuscitará a sua vitória. Aleluia. A sua morte agora não significa derrota. Deus ressuscitará, Deus dará a vitória. Quando toda a gente der as coisas por perdidas na sua vida, tão certo como Deus está aqui, amados irmãos. Que Deus lhe dará a vitória. Aleluia. Eu falo-vos de cadeira, falo-vos por experiência própria. Quando toda a gente ria da minha vida, Deus disse: o último a rir é o que melhor. E eu não me acreditava. E Deus mostrou que era verdade.